Fala galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula, dando sequência aí na história geral. Nas últimas aulas falamos sobre Grécia, falamos sobre Esparta, falamos sobre Atenas, falamos sobre algumas características daquela região. E agora nós vamos continuar falando dos gregos, né? Gregos que têm um legado histórico importantíssimo para a história do mundo ocidental, e para nós não é diferente. A gente vai um passado que conta, né, que remonta um pouco da origem desses povos, né, e a importância que eles têm para a sociedade atual. Não tem como a gente falar de Grécia, de Esparta, de Atenas, sem falar da Guerra Médica, ou das guerras médicas que sucederam aí durante o período anterior a Cristo, e por volta do século V a.C., né? Guerras médicas vão ganhar esse nome, né, devido ao conflito que os gregos vão acabar enfrentando junto aos persas. Os persas acabaram, ao longo da história, ao longo da sua própria história, né, habitavam a região da Média, né, uma região onde eles eram dominados ali na região da Média pelos medos, né, mas eles acabaram dominando aquela região, acabaram tomando posse daquela região, e aí os persas, né, ficaram conhecidos também como medos. Daí o nome da guerra e das batalhas que vão suceder, né, chamadas guerras médicas. Então as guerras médicas se tratam aí dos conflitos que vão ocorrer entre gregos e persas a partir do século V a.C. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Só em 492, né, Dario ou Dário, né, isso vai variar muito da questão da tradução, né, vai iniciar a Primeira Guerra Médica. Tá? Em 490 acontece a famosa Batalha de Maratona na Ática. Em 480, né, seu sucessor, o Xerxes, né, vai iniciar a Segunda Guerra Médica. Tá? Esse é o que está presente lá no filme 300 de Esparta, que a gente vai comentar dele daqui a pouquinho. Tá? Então vai ser uma disputa dos persas, né, com os gregos, não só uma disputa territorial, né, mas uma disputa pelas rotas comerciais e pelo domínio marítimo no mar Egeu. Afinal de contas, principalmente os atenienses tinham uma vocação para o mar, e os persas com uma armada, com uma esquadra muito eficiente, que estava dominando boa parte do mundo naquele período, e vai avançar também sobre os gregos. Né? Nesse contexto, vai se formar ao lado de Atenas aquilo que vai ficar conhecido como Liga de Delos. Atenas vai se aliar às que partilhavam dos mesmos ideais, né, montando uma espécie de um consórcio, onde todas essas cidades forneceriam não só dinheiro, de impostos, seriam também soldados para que fossem de fato preparados para enfrentar esse perigo iminente que seria a ameaça dos persas. Então a Liga de Delos vai ser justamente essa ideia de juntar essas cidades-estados que até então cada uma, como a gente viu anteriormente, tinha seu governo, tinha sua independência, mas que diante de ter um inimigo comum agora, precisavam sim se articular para defender aquilo que eles entendiam como sua pátria. Dentro desse contexto, pessoal, eu deixo duas dicas de filmes para vocês. Tanto o 300, que está aí na tela, né? O 300 vai contar a história da Batalha das Termópilas, né? Onde 300 espartanos frearam um exército com mais de 30. Foi essencial para que todo o restante da Grécia pudesse se aguardar a vinda dos persas e ter um enfrentamento em outras batalhas. Então, esse filme 300 de Esparta, deixo a dica para vocês, tá? Vai contar a história dessa batalha, da Batalha das Termópilas. E esse filme ele tem uma sequência que não foi muito divulgada, poucas pessoas conhecem, né? Que é justamente a ascensão do Império, que mostra a continuidade das batalhas. Mostra a primeira batalha das Termópilas no 300, e agora 300 a ascensão do Império, já mostra a ascendência, né, do Temístocles, né, um ateniense, que vai fazer frente também ao exército persa
relatando boa parte da estratégia ateniense, né, nas batalhas navais. Inclusive vai retratar a famigerada Batalha de Salamina, tá, que de fato já entrar no desfecho aí do confronto com os persas. Tá? Então vale a pena aí, deixo a dica dos 2 filmes para vocês, né? Vale a pena nesse tempo de quarentena ocupar o tempo aí com 2 filmes que são muito bons. Tá? E os dois são do Rodrigo Santoro, tá? Ator brasileiro, que faz o papel do Xerxes, né? Que é o principal governante persa, que vai liderar ali essas ofensivas, tá certo? Então fica a dica de filme aí para vocês. Pessoal, as guerras médicas elas acabam se encerrando, né, em 448 a.C., né, com a paz de Calhas. E aí os gregos acabam impondo uma derrota, né, então não se viam derrotados pelos gregos. E dessa forma, né, conseguem manter durante um certo período a hegemonia na região do Mar Egeu. Tá? E aí, pessoal, falando um pouco mais dos persas, né? A região da Pérsia hoje corresponde ao atual Irã, né? A região da Mesopotâmia. Deve estar lembrado, a Mesopotâmia é a região entre rios, né? Entre o rio Tigres e Eufrates, né? Clima quente, seco, né? Um tanto quanto difícil de se viver. Né? Então, da Pérsia vai começar a ganhar notoriedade mesmo o Império Persa com o Ciro. Tá? Como eu disse anteriormente, é o Ciro que vai liderar, né, a questão da liberdade do povo persa junto à região da Média. Tá? Então eles que vão dominar ali a Média, vai conquistar as regiões como a Lídia, a Fenícia, né, a Síria, a Palestina, né, várias regiões ali, inclusive a região da Babilônia. Né? Vai ter uma certa flexibilidade, porque vai dar uma certa liberdade de culto aos povos dominados, né? Desde que esses povos enviassem homens para o seu exército, para alimentar ali as trincheiras do exército persa. E é o Ciro que vai libertar, né, no momento em que domina a Babilônia, é ele que vai libertar os judeus do famoso cativeiro da Babilônia. Os judeus haviam sido levados como cativos, como escravos para a região da Babilônia, pelo Nabucodonosor, e só são libertos a partir do momento em que o Ciro, né, é conhecido aí por fazer essa benfeitoria e devolver a liberdade ao povo hebreu. Né? Religião persa, né, é uma religião dualista que acreditava, assim como a maioria das religiões atuais, acaba acreditando na ideia do bem e do mal. Né? Então a ideia de que vai haver um fim do mundo, né, em que o bem vai acabar vencendo o mal, os mortos vão ressuscitar e daí vão ser julgados para alcançar. Né? Então está tudo descrito na obra Avesta, Escrituras sobre o Zoroastrismo, né, que é as bases aí, fincadas pelo Zaratustra, principal profeta da religião persa, principal idealizador de tudo que eles vivenciavam. Né? E é justamente no reinado do Dario, né, que o persa vai alcançar, né, o seu apogeu. Né? E ele vai ter um sistema muito interessante de governar. Né? Como o império era muito vasto, ele vai dividir em regiões. Essas regiões vão ficar conhecidas como satrapias. Cada satrapia tinha um governante, o chamado sátrapa, além de contar com alguns funcionários, né, que eram chamados olhos e ouvidos do rei, que eram responsáveis tanto para levar as informações ao governante, como também para fazer a coleta dos impostos. E é justamente na unificação desse império que grandes coisas vão ser feitas, principalmente a unificação do sistema de pesos e medidas, né, já que cada região trabalhava com uma métrica diferente, isso dificultava muito a questão comercial. Conforme o Império Persa ia crescendo, ia também unificando essas questões. Tá? Ele vai criar e vai unificar uma moeda chamada de dárico, né, em homenagem a ele próprio. Vai criar um sistema ainda de correios muito eficiente, com mais de 2.000 quilômetros de estradas, né, onde essas caravanas e mercadores tinham uma segurança maior para poder trafegar, para poder transitar. Tá? E é justamente consegue alcançar o seu ponto máximo, o seu apogeu. Né? Depois disso, né, depois do Dario, vai sofrer grande decadência, né? Vai passar a suceder vários outros governantes, inclusive o Artaxerxes, o Xerxes, né? Até ele ser conquistado, o Império Persa ser conquistado pelo Alexandre o Grande. Um pouquinho da história também
do Alexandre da Macedônia, logo a mais adiante. Tá? E aí, pessoal, fazendo esse adendo aí para falar dos persas, a gente volta a falar sobre Atenas e sobre a questão do como ficou a Grécia após a expulsão dos persas. Né? Então, as guerras médicas, como nós falamos anteriormente, acabou formando a chamada Liga de Delos. Essa Liga de Delos vai acabar beneficiando diretamente Atenas, que mesmo após o fim da guerra com os persas, vai continuar se beneficiando e recebendo ali todos os donativos, todo aquilo que já estava acordado anteriormente, e justamente na figura do Péricles, que era o governante de Atenas nesse momento, vai transformar Atenas num polo, numa referência. Então é o chamado imperialismo ateniense. Né? Atenas vai se transformar numa cidade muito forte, muito potente, a ponto de subjugar, de dominar as cidades à sua volta. Tá? Em oposição a isso, os espartanos vão montar uma outra liga com outras cidades que não tinham a mesma empatia ali com os atenienses, que vai se formar a chamada Liga do Peloponeso. Tá? Então, o que vai acontecer? Atenas agora vai ter somente a ideia de que Esparta vai liderar uma outra frente, tá? Com outras cidades como Tebas, Corinto e várias outras ali, que vão agora disputar a hegemonia da Grécia. Então percebam, eles conseguem eliminar um inimigo, mas agora os gregos estão com um inimigo interno, uma guerra civil vai acabar estourando ali, né? Que vai ser a chamada Guerra do Peloponeso. Guerra do Peloponeso é essa que vai durar 27 anos, tá? E vai terminar com a vitória da Liga do Peloponeso, né, formada ali pelos espartanos. Embora eles vão ficar um curto período, né, à frente da Grécia. O que vai acontecer nesse meio tempo, pessoal? Vai acontecer que a Grécia agora está fragmentada, está dividida, está esfacelada por uma guerra, né, uma guerra civil que desmoronou todas as suas defesas. E aí ela vai ser um campo aberto para que outros povos pudessem subjugar, pudessem dominar aquela região. E é o que vai acontecer, né, com o Alexandre. O Alexandre que acaba... o Alexandre, que era macedônico, região norte da Grécia, então bebeu muito da fonte grega na sua formação cultural. Né? Ele vai suceder o pai dele, Filipe II da Macedônia, né? E vai, de fato, marchar à frente à Grécia, né? E vai transformar a Macedônia, transformar boa parte da Europa num grande império do mundo antigo. Tá? Então, em 336, o Alexandre assume com apenas 20 anos, muito jovem ainda, né? Dominou várias revoltas nas cidades gregas, né? Dominou as possessões persas até então, né? Sobre fundar um verdadeiro império, tá? Que vai da Macedônia, norte da Grécia, até o Índico, chegando inclusive ao Egito e à Índia. No Egito vai ficar famosa a famosa Biblioteca de Alexandria, que segundo alguns estudiosos possuía aí dezenas de milhares de exemplares de livros, né, um berço da cultura da antiguidade. Né? Só que em 323 o Alexandre morre, tá? Muito jovem, né? E aí o império acaba sendo seus ele acaba se desintegrando. Né? Mas o Alexandre ele deixa um legado bem interessante, né? O chamado helenismo. Né? Justamente ele vai promover uma constante troca cultural dos valores gregos, tá? Com o mundo oriental, que ele vai dominar também, e vai promover uma grande circulação de mercadorias durante todo o processo de domínio, né, de expansão do Império Macedônico. Né? E isso vai fazer com que a cultura grega fosse disseminada por várias regiões do mundo. Né, e o legado fosse levado adiante. Então, a difusão da cultura grega pelo mundo, né, a língua, a arte, os filósofos, a religiosidade, né, com apreço aí às obras, aos museus e a tudo aquilo que fazia parte do mundo grego. Então, por ser um apreciador, uma pessoa que vivenciou tudo isso, né, o Alexandre vai dar uma ênfase muito grande em espalhar essa cultura grega pelas regiões que ele vai dominar, né, que o Império Macedônico vai chegar. Tá? E aí uma citação que eu deixei para explicitar bem o que é a influência dos gregos na nossa vida, no nosso cotidiano até hoje. Né? Somos todos gregos. Nossas leis, nossa literatura, nossa religião,
nossas artes têm suas raízes na Grécia. Ou seja, boa parte da cultura, boa parte daquilo que vivemos enquanto política, em organização democrática, né, em organização social, em filosofia, em literatura, nós temos como legado aquilo da Grécia. Né? Então, esse povo deixou marcado, né, tatuado na humanidade, um legado que não vai ser apagado jamais. E daí a importância de se estudar um pouco daquilo que deixou esse povo. Tá? Daí a dica do filme. Tá? Se alguém se interessar, eu tenho esse filme, galera. Tá? A única observação é que quando eu fui comprar esse filme no sebo, eu não percebi que ele era em espanhol. Tá? Então, se alguém quiser treinar aí, hablar um pouquinho de espanhol, o filme é essencial. Tá? Então, eu tenho ele em mãos. Se caso vocês quiserem fazer uso, eu deixo disponível para vocês. Tá certo? Quem estrelou esse filme foi o Colin Farrell. Tá? É um elenco estelar. O filme é um pouco longo, mas descreve bem o que foi a história, né? Então aí conta aí no elenco com a Angelina Jolie, o Val Kilmer, né, o Jared Leto, né, e o Anthony Hopkins também, que estrelou esse filme. Então vale a pena, tá? Como eu disse, em tempos de quarentena, vamos passar historicamente o nosso conteúdo. Pessoal, e aí nós vamos entrar um pouquinho nas características do que é o legado grego no que diz respeito às artes. Tá? Essa figura que está ao fundo é o Partenon, tá? O principal templo grego, né? Presente na Acrópole. Né? Hoje são só ruínas dele, mas nós vamos ver um pouquinho do que é essa cultura e do que é esse legado grego no campo das artes e em alguns outros segmentos. Tá? Então, a arquitetura grega era um caráter público, né? O conceito de beleza, né? O conceito da estética estava muito presente, assim como a questão da monumentalidade, né? Grandes templos para homenagear os deuses, né? O panteão dos deuses ali, tinham obras gigantes, né? Obras assim realmente faraônicas. Um equilíbrio, um rigor nas formas, né? E a presença de muitas colunas. Vocês podem observar aí na figura do Partenon lá no fundo, as grandes colunas, né, que sustentavam todo o teto, né, tudo em pedra que foi construído. E aí os períodos em que a história grega vai ser dividido para a gente melhor se orientar. Né? O período arcaico, né, desenvolvimento ali da arquitetura grega. O período clássico é o período mais recorrente, que mais vezes é cobrado, que é o período geralmente que ocorre o período do Péricles, né? A questão da ascensão de Atenas, e depois o período helenístico, que já mostra um pouco da decadência da cultura grega, né, do ponto de vista de domínio, e já a presença do helenismo, da fusão com outras culturas, isso também vai marcar. Tá certo? E aí os estilos arquitetônicos, né? Então aí 3 colunas vão marcar bem a questão da ornamentação dos prédios dos edifícios gregos. A coluna dórica, que era mais observar a primeira imagem. Logo depois a coluna jônica, né, que já é um pouco mais detalhada, né, bem na sua base ali, já com algumas diferenças, né, e bem no seu topo ali já presente uma questão mais ornamentada. Dentre as 3, a que vai ser mais elaborada, até pela ascensão da própria cidade, a cidade de Corinto, vai ser a coluna coríntia. Tá? Observar que é que a riqueza de detalhes, né, que vai estar presente nessa cidade grega durante o período do seu auge. E aí uma rápida descrição, né, das ordens, né, a ordem dórica, a ordem jônica e a ordem coríntia, tá? Partindo da mais simples para a mais complexa. Tá? Então, a gente percebe que vai haver também, dentro da cultura grega em si, um apreço pelas esculturas, geralmente feitas em madeira, né, mármore e bronze. Tá? Retratavam figuras humanas, geralmente buscando a perfeição, buscando uma certa harmonia. Né? E aí o Fídias e o Mirão vão ser os principais nomes desse período. Uma pena que hoje, né, no nosso mundo moderno, boa parte dessas esculturas que restam, né, ou são cópias romanas, né, ou são cópias mesmo, porque essas obras aí acabaram sendo pelo tempo destruídas aí pela ação de várias questões aí. E aí o Partenon, que eu havia comentado com vocês, né, que fica na Acrópole, né,
que foi construído em homenagem aos principais deuses de Deus gregos, né? E fica no alto, né? Justamente retratando aí a magnitude desse templo, né? Uma das obras aí, o Discóbulo, né? O Homem com Disco, mostra bem como o corpo humano era retratado na sua essência. Percebam aí a riqueza de detalhes, o peitoral, as costelas, o abdômen arqueado, a sensação de movimento. Então, tudo isso característica para reproduzir bem aquilo que era a humanidade, aquilo que era a figura do grego em si. Tá? O outro artista, o Fídias, né, que vai trazer aí várias estatuetas e tudo mais, mas que infelizmente muitas delas não estão mais na sua integralidade, por tempo encarregou de destruí-las aí. Uma outra característica da cultura grega é o teatro, né? O teatro com a comédia e com a tragédia vai retratar muito daquilo que era a vida do cotidiano grego. Então servia muitas vezes fatos do dia a dia para discutir, instruir a população que assistia o teatro, né? Então ele vai surgir em meio às festas do deus Dionísio, as festas dionisíacas, geralmente ao final das colheitas, né? Festas regadas aí a muito vinho, a muita bebedeira, né? Justamente para comemorar o fim das colheitas. E aí, em meio ao teatro, né, surgem nomes como esses que eu citei para vocês, o Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes e dentre outros. Tá? Outra característica dos gregos, a gente não pode deixar de mencionar, são os Jogos Olímpicos. Tá? Jogos Olímpicos que até hoje são disputados, né? Hoje com uma infinidade de esportes ali que muitas vezes nós discutimos, mas que fazem parte aí do hall de esportes olímpicos. Então surgiu na cidade de Olímpia, como uma homenagem a Zeus, né? Por volta ali do século 8 a.C. Antes era disputado apenas por homens, todos nus durante as competições, né? Então eram poucas as provas, então tinham que estar ali despido de qualquer vestimenta. Os vencedores não ganhavam medalhas, ganhavam folhas de louro, né? Que colocavam eles no panteão dos heróis, eles estavam abaixo apenas dos deuses. Então, os heróis tinham, né, uma série de privilégios dentro da sociedade grega, porque representavam, sim, né, pessoas que tiveram destaque, principalmente no campo de vista esportivo. Tá? Quais eram as modalidades? As corridas de carro, né, no hipódromo, boxe, luta livre, arremesso de disco e algumas outras modalidades bem longe da quantidade de jogos das Olimpíadas modernas. Dentro da ciência e da filosofia, pessoal, os gregos vão fazer um grande esforço para entender e compreender o mundo e justificar, né, boa parte dos mitos, né, desprender dos mitos. Então vai ser a ruptura ali a partir do século VI, né, de explicações fantásticas, e vão procurar trazer isso para o real, trazer isso para algo que fosse racional. Né? E aí nós vamos ter alguns exemplos, que eu não vou entrar especificamente em cada um, até porque vocês têm específica, mas a gente vai relatar o básico, né, superficialmente, o que cada um contribuiu. Né? O Sócrates, que assim como Jesus, assim como Maomé, né, não deixou relatos escritos. Aquilo que se sabe de Sócrates, tá, foi relatado por Platão, seu discípulo. Né? Sócrates partia da maêutica, do questionamento, né, da busca de se conhecer para buscar um conhecimento ainda maior. Né? Quando o status, sempre questionando a sociedade em si. Tanto é que ele vai ser acusado, né, de incitar os jovens a pensarem demais, né? Incitar os jovens a e ele acaba sendo condenado, né, à morte, e ele acaba se envenenando com um cálice de cicuta, né? Até porque ele questionava a ideia de democracia, que era muito restritiva, nós vimos aí nas aulas anteriores, né? A tal isonomia que acabava privilegiando apenas determinados grupos e não todo aquele que morava na Grécia, mas apenas aqueles que compunham principalmente o grupo dos cidadãos. Né? Então, por essa razão, ele vai acabar sendo morto. Né? E aí uma tirinha só para a gente ilustrar isso. Né? O que precisa para ser hoje um filósofo no século XXI. E aí está uma forma bem descontraída da gente entender que hoje
desconstruiu-se muito a ideia de ser pensador. E aí uma ilustração, né? O Sócrates ao meio, com o dedo em riste ali, pegando o cálice de cicuta em meio aos seus seguidores, aos seus discípulos ali, tentando ainda dissuadir a ideia de cometer o suicídio, né? Vão em vão. Platão, né, com a teoria da caverna, né, que é a questão do mundo ideal, do mundo perfeito, né, assim como Aristóteles, que vem com a figura da ética, com a figura da lógica, né, que vai trabalhar muito isso. E aí nós vemos a influência tanto do Platão como do Aristóteles na teologia, né, na formação da filosofia cristã. Né? O Platão vai influenciar muito o Santo Agostinho, né, com a ideia de um mundo ideal que representava o céu, né, aquilo que é imortal, que não é corruptível, né, e o mundo sensível, que é o próprio mundo humano, né, onde as pessoas se pecam, se corrompem e acabam conhecendo a morte. Né? Então, Platão, né, vai acabar influenciando, né, o Santo Agostinho nessa questão, assim como Aristóteles vai influenciar o Santo Tomás de Aquino em toda a estruturação do pensamento lógico na teologia cristã, que vai se solidificar aí no decorrer da história. Né? Na medicina, nós temos o famoso juramento de Hipócrates, né? A gente vai pensando aí em cursar medicina, depois de formados, vocês vão fazer o juramento de Hipócrates, tá? Que foi quem se dedicou à arte, aí, a disciplina, né? A ciência de estudar a medicina. Na história, temos Heródoto, Tucídides, Xenofonte, né? E várias fontes históricas aí são relatadas por esses historiadores. Na matemática, Tales de Mileto, Pitágoras, na poesia, o Homero com a Ilíada, né, e a Odisseia, na oratória, o Demóstenes, ou seja, tem vários pensadores gregos, né, que deram a sua contribuição e esse povo deixou um legado imensurável para toda a humanidade. Então, espero, né, ter elucidado um pouco sobre a Grécia para vocês. Não entramos especificamente na questão da mitologia, né, mas se houver dúvida, se houver algum questionamento, a gente pode falar isso em paralelo lá no fórum, né? Vocês podem enviar questões, perguntas, se tiver alguma curiosidade, nós vamos procurar sanar junto com vocês. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição, tanto no WhatsApp como na nossa plataforma. Estejam à vontade para fazer os questionamentos, né? E a gente pode seguir a vida a partir daí. Conto com vocês, espero vocês, até a próxima. Abraço!